Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos muito bem. No vídeo anterior, fiz uma introdução sobre as funções inorgânicas, conceitos como ionização, dissociação, força de eletrólitos. Hoje começar a falar mais especificamente de cada função, começando pela função ácido. Mas o que são ácidos? A teoria mais utilizada é a do cientista Arrhenius, que diz que os ácidos são substâncias que em meio aquoso, ou seja, misturadas em água, se ionizam. Então devemos lembrar esse conceito, é a formação de íons que algumas moléculas sofrem, e produzem nessa ionização apenas o cátion H+, ou, como é atualmente aceito, o hidrônio, que é a molécula de água, mais o H+, formando H3O+. Por exemplo, nós temos o ácido clorídrico, que misturado com água forma o H3O+, e Cl-, o ânion cloreto. Temos o ácido nítrico, que misturado em água forma também o H3O+, e o ânion nitrato, NO3, o ácido sulfúrico, que misturado em água forma duas moléculas de hidrônio e o ânion SO4, o ânion sulfato, o ácido fosfórico, que misturado em água forma três moléculas de hidrônio e o ânion fosfato. Percebam então, nós temos aqui um padrão, que é justamente a formação da molécula do hidrônio. Lembrando que isso é a molécula de água, H2O, juntamente com o H+, que se ionizou a partir do ácido. Quais são as propriedades dos ácidos? Por formarem íons em meio aquoso, os ácidos são bons condutores de eletricidade. Em geral, eles são eletrólitos, ou seja, ao passarmos corrente elétrica em uma solução de ácido, haverá a condução dessa corrente. Reagem com as bases e produzem sal e água, uma reação chamada de neutralização, que tem sempre esses produtos. Forma algum sal e a molécula de água. Veremos mais para frente o que é a função sal. Possuem em geral sabor azedo. Óbvio, não devemos provar ácidos, principalmente os industriais, que podem causar algum mal, mas existem alguns no nosso dia a dia, como os que estão presentes em frutas cítricas, no vinagre que usamos em salada. E além disso, nós temos também ácido no nosso suco gástrico, que é o ácido clorídrico, e algumas pilhas também funcionam a partir de ácidos. As pilhas alcalinas funcionam a partir de bases, por isso são chamadas alcalinas, e temos outras que funcionam a partir de ácidos. Os ácidos podem ser classificados segundo três critérios. Primeiro, o número de hidrogênios ionizáveis. Monoácido, aquele que na ionização libera apenas um H+. Depois, os diácidos, que na ionização liberam 2 H+. Os triácidos, que na ionização liberam 3 H+. Os tetrácidos, que na ionização liberam 4 H+. A partir dos diácidos, eles são chamados genericamente de poliácidos. Então, todos os que não são monoácidos são poliácidos. Também podem ser classificados de acordo com a presença ou não do oxigênio na molécula. Quando não há oxigênio, são chamados de hidrácidos, como ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido sulfídrico. E os oxiácidos, que contêm oxigênio, como ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico. E também podem ser classificados de acordo com o grau de ionização. Os ácidos fortes, que têm o grau de ionização maior do que 50%, como o ácido clorídrico, que tem
seu grau de ionização igual a 92%. O ácido sulfúrico, que tem o grau de ionização igual a 61%. Temos os ácidos moderados ou semifortes, que tem o alfa, que é o grau de ionização entre 5% e 50%, como o ácido fluorídrico e o ácido fosfórico. Acho interessante comentar nesse momento. Muitas vezes me perguntam qual ácido mais forte. Já ouvi essa pergunta várias vezes em aula. É uma pergunta um tanto complicada, porque muitas vezes não é uma questão de força, e sim dele interagir melhor com um ou outro tipo de substância. Por exemplo, o ácido fluorídrico, que é um ácido intermediário, é o único capaz de dissolver vidro, por isso ele deve ser armazenado em plástico. Enquanto ácidos fortes como clorídrico, nítrico ou sulfúrico não atacam o vidro e são por isso mesmo armazenados em vidro. E nós temos os ácidos fracos, como o ácido cianídrico, e o ácido carbônico, que tem o alfa inferior a 5%. Nessa classe também entra o ácido acético, que é aquele que está presente no vinagre. Como criar as fórmulas dos ácidos? Nós podemos fazer a distribuição eletrônica do cátion e do ânion e assim ligar os átomos, ou, tendo em mãos uma tabela de cátions e ânions, fazemos simplesmente o cruzamento das cargas, onde a carga do cátion vira o índice do ânion e vice-versa. Então nós temos aqui, por exemplo, a carga do íon fosfato vem para o hidrogênio. A carga do hidrogênio vem para o íon fosfato. Assim, temos o H3PO4, que é o ácido fosfórico. Novamente, a carga do hidrogênio vem para o enxofre, a carga do enxofre vem para o hidrogênio e forma o H2S, ácido sulfídrico. Lembrando que o número 1 não precisa ser escrito. Então, quando não aparece o índice, ele será igual a 1. Até porque, se fosse igual a 0, significaria que aquele átomo não estaria presente. Então, se não aparece o número, ele é igual a 1. Para nomear os ácidos, nós temos uma regra básica. Vai começar o nome com ácido, seguido do nome do ânion, porém, o nome do ânion terá o seu final, então o sufixo, substituído, de acordo com esta tabelinha. Quando o ânion termina em ato, o final será substituído por ico. Quando termina em eto, será substituído por hídrico. E quando termina em ito, será substituído por oso. Por exemplo, no ânion cloreto, substituímos então o eto por hídrico e assim forma-se o ácido clorídrico. No ânion sulfato, substituímos o ato por ico e forma o ácido sulfúrico. Sei que parece estranho nesse caso, pareceu algo a mais. Devemos lembrar que o enxofre é chamado também de sulfur, é o seu nome em latim. Por isso, esse prefixo é normalmente utilizado para os compostos de enxofre, os compostos sulfurosos. E no ânion para o ânion fosfito, então terminado em ito, forma-se o ácido fosforoso, H3PO3. Quando é possível formar mais de um ácido com ânion parecido, então, por exemplo, eu tenho aqui vários ânions do cloro, o nome ainda terá algumas ressalvas. Além
de colocar o sufixo ito, o sufixo ico e o sufixo oso, também serão utilizados os prefixos ipo e o prefixo per. Então nós temos para o HClO o ácido hipocloroso, para o HClO2 ácido cloroso, HClO3 ácido clórico e o HClO4 ácido perclórico. Além da teoria de Arrhenius, nós temos outras, porque a de Arrhenius era muito limitada. Como falamos anteriormente, fala apenas dos ácidos e das bases em meio aquoso, então não fala de substâncias que não estão em água, e também é necessária a presença do H e do AH, como veremos no próximo vídeo sobre as bases. Sendo assim, outros cientistas criaram outras teorias mais abrangentes, que desde já, vale dizer, elas não invalidam a teoria de Arrhenius. Continua valendo a teoria de Arrhenius, essas outras apenas vão expandi-la. Nós temos, por exemplo, a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Essa teoria diz o seguinte: que ácido é a espécie química que doa prótons e a base é a espécie química que recebe prótons. Então, essa teoria acabou com a necessidade de as substâncias estarem em meio aquoso. Mas, como assim próton? Vamos nos lembrar da estrutura do ânion do átomo de hidrogênio. O hidrogênio é o menor átomo que nós temos, formado por apenas um próton e um elétron. Isso no estado fundamental. Porém, quando esse átomo está ligado em outro elemento mais eletronegativo, então que tende a roubar o elétron dele, ele se torna o cátion hidrogênio. Como só tem um próton no núcleo e não há mais nada em sua estrutura, muitas vezes o cátion hidrogênio é também chamado de próton. Então, em muitas situações, em vez de utilizar cátion hidrogênio, é usado o termo próton para se referir a essa partícula. Por isso, essa teoria fala em recepção ou doação de prótons. Por exemplo, nós temos aqui a reação do ácido cianídrico com água. O ácido cianídrico doa um próton para a água, forma o H3O+. Dessa forma, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, o ácido cianídrico é um ácido, da mesma forma que vimos com Arrhenius, e a água atua como uma base, pois ela recebe o próton que veio da água. Como essa reação é reversível, essas substâncias vão então mudar de posição, e assim o cianeto vai passar a agir como base, porque ele vai receber próton. Já o hidrônio, que doa o próton, passa então a ser o ácido nessa reação invertida. E nós temos a teoria ácido-base de Lewis, que, novamente, não invalida as anteriores, apenas as expande. Por quê? A teoria de Bronsted-Lowry ainda precisava da presença do hidrogênio, mesmo que na forma de um próton. A teoria de Lewis já não necessita mais do hidrogênio, porque ela vem falar da doação ou recepção de um par de elétrons. Então, um ácido, segundo a teoria de Lewis, é um receptor de um par de elétrons, e uma base é uma doadora de um par de elétrons. Então, nós temos, nesse exemplo, a amônia, que doa um par de elétrons para um hidrogênio da água.
para formar o cátion amônio. Então, assim, forma uma ligação covalente coordenada e nós temos, da mesma forma, uma reação ácido-base segundo Lewis. Nesse caso, a amônia atua como base, pois ela doa os seus elétrons para o próton, no caso, como vimos, seria o hidrogênio. Então, podemos ver aqui, o hidrogênio é chamado de próton nesse caso. É o receptor de elétrons provenientes da amônia. Então, a amônia atua como base e a água como ácido, já que ela doa o próton para a base. E, novamente, para reforçar, uma teoria não invalida as outras, ela apenas as expande. Podemos ver que os mesmos ácidos e bases de arrênios continuam sendo ácidos e bases em Bronsted-Lowry e em Lewis. Apenas foram acrescentadas outras substâncias e tiradas algumas limitações. Muito obrigado, e no próximo vídeo falaremos sobre as bases especificamente.